Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sempre uma alegria estar aqui para falarmos de psicanálise, mais propriamente dito, no nosso curso da Clínica do Trauma e da Tanatologia. Temos um caminho a percorrer hoje com esta matéria que será dividida em duas aulas. Hoje nós vamos falar dos aspectos históricos e sociais do trauma, parte 1. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos estudar bastante a relação que há entre a história, a sociologia, representando então as questões temporais e locais dentro da relação com o fenômeno psíquico do trauma. Vamos ler o que está no nosso slide. Nesta primeira aula, sobre aspectos históricos e sociais do trauma, entenderemos melhor o que é trauma. Então, vamos lembrar um pouco as aulas anteriores sobre o fenômeno psíquico, que a gente denomina trauma, e sua relação com os elementos de tempo, temporalidade, história e espaço, que está muito associado com um local, logo está muito associado com uma cultura, logo está associado a uma sociedade. Então, a sociologia, a geografia entra na parte de espaço e a parte de tempo é justamente as reflexões da história. Essa foto é muito interessante, triste, é uma história que aconteceu no Sudão, em 1993, quando o fotógrafo que ganhou o Pulitzer, Kevin Carter, fez esse registro. Ele não imaginava que esse registro ia correr o mundo e ia atrair as atenções para a fome, a miséria que existem na África, no continente africano. O Kevin Carter, por ter fotografado muitas situações difíceis, desacreditou na humanidade, desacreditou do potencial inventivo, produtivo e na resolução de conflitos do ser humano e, infelizmente, suicidou depois de ter ganhado o prêmio Pulitzer. Esse menino da foto, ele sobreviveu à fome, à estiagem, e o fotógrafo que foi acusado de espetacularizar essa cena, ele não ficou sabendo, mas essa foto ajudou e muito o povo africano, ou melhor, os povos africanos, a, a ter a atenção mundial para as questões relacionadas às doenças, à fome. Então eu quero começar a nossa aula falando um pouquinho sobre esse fenômeno descrito invisivelmente nessa foto. Bom, vocês já me conhecem, né? Está aqui a nossa biografia para que vocês relembrem. Eu sou o professor mestre João Pedro Roriz. Entre as minhas formações há a psicanálise clínica e o mestrado em psicologia. Também sou pós-graduado em psicopedagogia, sexologia e docência. Me gabo de ser um professor, licenciado em História e Filosofia. Também tenho uma formação como bacharel em comunicação. Fora isso, são 37 livros publicados. E aqui está o meu WhatsApp, caso vocês queiram entrar em contato comigo, para tirar dúvidas e até mesmo falar sobre terapia para você ou para membros da sua família. Essa foto que ilustra o pano de fundo do nosso slide são os operários registrados por Tarsila do Amaral numa obra modernista de 1933, momento industrial em que o Brasil cresce industrialmente, é chamado de Revolução Industrial Brasileira, na década de 30, e com o potencial operário que se forma em torno dessas fábricas, gerando, então, a força de trabalho necessária para produzir nas grandes cidades. Então, o Brasil estava se construindo no país industrializado que se tornou hoje.
E aqui, com esse cenário de fundo histórico, nós vamos trazer o menu, o cardápio de temas que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o que é o trauma, vamos lembrar, baseado então na premissa da nossa aula anterior. Vamos trazer também esse elemento do tempo, como é que o tempo influencia o indivíduo, e vamos falar também do local, como o espaço em que vive o indivíduo influencia a formação dos eventos traumáticos. E diria até mais, antes da gente pensar em trauma aqui, pensar também na construção desse sujeito, né, passível de sofrer um trauma. Então vamos começar pela primeira parte, o que é trauma? Eu acho que a gente tem que lembrar sempre. Está lá na apostila que vocês têm acesso no nosso material didático. O evento traumático nem sempre é sentido como tal. Há traumas que são naturalizados pelo sujeito, devido à cultura e também o ambiente. Pode ser convenientemente recalcado e esquecido, seja por referência espacial do sujeito em relação à sua comunidade, ou porque o evento traumático foi capaz de fazer o sujeito mover desejos que o fariam atentar contra os costumes, a cultura ou contra o sistema de leis locais. Em suma, todo evento traumático só pode ser gerado dentro de um universo constituído de uma temporalidade possível e de um território que fala ao sujeito, que imprime uma forma de viver específica, ditada por uma forma de mentalidade. Isso está na nossa apostila, escrita por mim e pelo Márcio. Eu acho que aqui tem dois pontos interessantes para a gente explorar. Primeiro é esse aqui, ó. Há traumas que são naturalizados pelo sujeito. Por quê? Porque a cultura e a sociedade impõem muitas vezes regras que vão fazer uma dicotomia, que vão antagonizar com o desejo individual. Então, essa representação social, esse lugar da cultura, muitas vezes sobrepõe a necessidade individual. E isso vem pela tradição, pelo histórico, pelas paralisias paradigmáticas, né? Então, o sujeito às vezes recalca, e é conveniente recalcar para não entrar em choque com a sociedade. E por que a gente está falando em recalque? Porque o trauma ele é marcado por uma enxurrada de excitações, vocês viram isso na aula passada, uma enxurrada de excitações, e com isso o sujeito precisa fazer imediatamente o recalque do evento que acaba ocupando um lugar de pulsão. O próprio evento traumático se torna uma pulsão que precisa ser absolutamente evitada, porque junto com a memória do trauma, ou junto com os sentimentos que essa memória traz, vem toda uma gama de emoções, de desejos, de pensamento, de sentimentos que, que fazem mal ao ego já tão comprimido pela situação marcante. Então, muitas vezes o sujeito vai ter que lidar com desejos que ele mesmo desconhece, e isso é muito comum na situação traumática, tanto é que há a negação, há os mecanismos de defesa, há a tentativa ou de naturalizar o sofrimento que o sujeito passa, né? A situação constrangedora, o abuso, a dor, ou ele vai pelas vias do esquecimento ou da evitação, porque de alguma maneira ele vai ter que lidar com desejos que socialmente são considerados desconcertantes. Então eu vou dar um exemplo, né? Você vê alguém que você ama ser assassinado, isso sem dúvida é um trauma. Ora, por mais que você seja uma pessoa pacífica, muitos desejos vão ser mobilizados por conta dessa ação externa. Essa ação externa vai motivar em você algo que você desconhece. O ego lança um sinal, que é a angústia, mostrando que há desejos ali que são incompatíveis com a lei, com as regras, com o ideal de ego, já vamos falar sobre isso. E o sujeito recalca imediatamente. Por exemplo, ele provavelmente vai ter desejo de matar o assassino de seu ente querido, mas ele vai imediatamente tentar recalcar isso, porque a sociedade, talvez, naquele lugar, naquele tempo, não aceita isso com facilidade, não aceita isso
como um ato natural, normal. Veja que em algum tempo da história da humanidade, por isso que o tempo é importante, a questão de você se vingar através das armas era aceito. Veja que ainda hoje, nos tempos atuais, dependendo da localidade, você se vingar em nome da honra ainda é considerado uma possibilidade. Depende do local onde você está. Então, tudo depende muito do tempo e da localidade. Mas ainda assim, há um filtro do próprio sujeito e há o filtro social que muitas vezes impede que esse desejo seja manifesto ou seja representado em sua forma original. Daí a necessidade do recalque. O que mais está lá na nossa apostila? Há uma camada fina entre a realidade de um passado que não pode ser revisitado, ainda mais quando ecoa de tempos abissais, com a ficção de uma imaginação fértil que tenta, a partir de fragmentos de ontem, compreender melhor os tempos atuais. Não é possível reviver o passado, mas é sempre possível produzir narrativas sobre um período superado. Pois é, aqui é muito interessante, porque já estamos falando do caráter histórico do trauma ou do evento que se passou. O evento que passou está no passado. Parece óbvio isso, né? Só que o que se representa a partir de então no presente é uma narrativa, o que nos aproxima muito dos historiadores. Os historiadores não conseguem constituir ou reconstituir o passado, mas eles conseguem trazer uma narrativa que represente o pretérito. E essa narrativa é tudo que temos. Por exemplo, no campo analítico, a narrativa do nosso cliente vai representar a seu modo algo que passou e que ainda suscita desejos. Porque para o inconsciente, o passado não existe. O inconsciente, ele é atemporal. Mas o fato ficou no pretérito, né? Então aqui está, não é possível reviver o passado, mas é sempre possível produzir narrativas sobre um período superado. E toda narrativa, ela nunca será neutra. Toda narrativa vai puxar a brasa para o teu peixe. Uma pessoa, quando narra uma história, ela está narrando a partir de um filtro que é muito pessoal, que é diferente do filtro de uma outra pessoa. Há falas objetivas do sujeito sobre os eventos vivenciados e toda a narrativa latente, inconsciente, formada pelo simbólico e reconstituída através de representações e fantasias. Nesse sentido, vale lembrar que as patologias e as neuroses não são mais concebidas a partir de um olhar objetivo sobre os fenômenos causais, mas também sob a ótica do desejo, representada por sonhos, atos, xistes e sintomas. Bom, é o que eu acabei de explicar. A gente, quando vai representar, através de uma fala, o passado, nós já estamos, de alguma maneira, fantasiando sobre esse passado. E quando essa representação não vem por uma fala consciente, ela chega também, e aí de forma muito mais genuína, através dos sonhos, dos atos, dos xistes, dos sintomas que vão repetir o fenômeno pretérito e que vai exigir a interpretação do seu interlocutor, no caso, o analista. Importa lembrar, vamos lá? O impacto inicial da experiência traumática é representado pelos dados sensoriais, perceptivos, afetivos e motores em seu estado bruto. Essa primeira inscrição psíquica da experiência, na qual a matéria-prima psíquica se converte em uma representação coisa, é denominada simbolização primária. Olha que bonito. Todos temos uma representação coisa que de alguma maneira simboliza aquilo que a gente crê que existe no lado externo. Então, existe uma representação interna que vibra com aquilo que é externo. Quando entramos em contato com algo novo, muitos desejos se agregam, muitas possibilidades dentro do sujeito vai entrar em encadeamento para representar internamente aquilo que se apresenta externamente.
A isso nós damos o nome de representação coisa. Ela é uma simbolização primária, é uma espécie de comunicação interna. É algo que serve como uma espécie de. Lembra as fotografias antigas? Olha, eu tô acabando de contar a minha idade aqui, tô acabando de contar que eu sou antigo. Lembra antes da digitalização das fotografias? Melhorou um pouco, me senti um pouco melhor. Quando a gente precisava revelar o filme, pois então. É como se nós tivéssemos um filme dentro de nós que representasse de forma primitiva aquilo que a gente encontra do lado de fora, né? E leva muito tempo para você entrar em contato com essa coisa externa e entender seu real significado. Porque você precisa primeiro amadurecer dentro para depois entender do lado de fora, tá? E aí tem várias teorias interessantes sobre como se aproximar de um objeto e aprender com ele, tá? Se a gente for olhar a teoria do Piaget sobre a assimilação e acomodação, tá? Vai se basear muito nessa questão da relação entre o cognoscente e o objeto de estudo. E seria o conhecimento, então, a relação íntima entre o cognoscente e o objeto de estudo. Vale a pena ler Piaget, viu, gente? A chamada psicologia epistemológica. A necessidade de transmutação desses dados sensoriais para que o fato vivido ou testemunhado possa retornar ao sujeito na forma de imagens mentais. Esse segundo estágio de simbolização secundária, olha aí, já não é mais uma representação primitiva, já é uma produção. Consiste na transformação da representação coisa em uma representação palavra, sendo então registrada no aparato linguístico e assim, com sorte, poderá se tornar passível de comunicação e, quem sabe, então, de tratamento. Para a gente poder ter comunicação e para a gente poder ter tratamento, é primeiro necessário nós conseguirmos representar o objeto primitivo, esse filme da fotografia, né, que está dentro da gente, em uma representação palavra. O Lacan, ele diz, ali a partir do seminário 1, que toda palavra encapsula o pensamento, encapsula o sentido. E as palavras, elas são públicas, e elas precisam encapsular questões muito pessoais, muito individuais. Então, a palavra é pobre. Logo, há uma perda de elemento ao tentar encapsulá-la com uma palavra. Então, essa palavra, ela vai ganhar importância, a palavra caneta. Ela só vai ganhar importância para mim no dia que eu souber a função desse objeto. Então, primeiro a gente busca a função, depois a gente busca entender internamente o que isso significa dentro das nossas categorias que nós já temos, para que finalmente a gente possa ancorar esse objeto dentro de nós e assim criar a partir da representação coisa que nós desenvolvemos, tá? Esse filme interno que nós representamos a respeito a partir desse elemento, aí sim nós vamos encontrar uma palavra para encapsular o nosso pensamento sobre essa coisa. E essa palavra vai ter a difícil missão de carregar para o longo de uma existência a necessidade de explicar, de dar nome, de alguma maneira emoldurar o significado desse objeto. Tá vendo como é complexo? Clinicamente, agora vamos para o trauma. Clinicamente, o trauma tem o efeito de interromper esse processo todo que eu acabei de explicar aqui. Em algum ponto específico, esse processo vai ser interrompido. Há uma distinção entre o que é trauma primário, que vai obstacularizar, então, a simbolização primária, e o trauma secundário, o que vai impedir, então, a simbolização secundária. Então, o trauma interrompe a relação entre
um conhecimento intrínseco do sujeito e uma representação em relação ao objeto externo que acabou de acontecer e do qual ele não conseguiu tirar algum proveito, tirar alguma explicação. Vamos rapidamente entender o processo todo. Se eu pudesse resumir em poucas palavras como funciona o processo terapêutico do trauma, eu diria que a primeira fase é a percepção. A segunda fase é a representação dessa percepção, que foi, lembra, que foi impedida, que foi destituída. E a terceira fase, finalmente, vai ser uma produção de algum sentido a partir, então, dessa representação. Veja se você não encontra aí a representação coisa na percepção, depois a representação palavra, a partir de uma exposição linguística sobre aquilo que você compreendeu sobre os fatos, e por último, quem sabe, nós vamos passar por uma fase onde o sujeito produz com aquilo que ele visualizou, com aquilo que ele conseguiu entender sobre o pretérito, sobre o passado e sobre o evento traumático. A gente brinca, né? Do trigo se faz a farinha e da farinha se faz o pão. Então não adianta querer ter o pão antes de ter a plantação de trigo, antes de ter a torra do trigo e a feitura da farinha, para finalmente, com isso, fazer uma produção, fazer o pão, que é uma coisa mais elaborada, né? A primeira fase do tratamento é chamada de acolhimento, poderá levar semanas ou meses, isso numa lógica de terapia breve que nós explicamos na nossa primeira aula. São analisados nesse processo esse pequeno lead. Eu roubei dos conhecimentos sobre comunicação social, tá? Todo jornal apresenta um lead, né? Que são as informações mais importantes sobre a matéria que está ali naquele primeiro parágrafo. A mesma coisa acontece na terapia. No acolhimento, que é esse primeiro parágrafo da terapia, que é esse primeiro momento, que leva às vezes meses, nós vão ser analisados no processo o que, o como, o quando, o onde. O porquê a gente suprime por enquanto, porque não tem como. Esse porquê aqui está muito longe. Na verdade, esse que, ele é o que está mais perto. Superado o que é o como, superado o como é o quando, superado o quando é o onde. A segunda fase, e aí, meus queridos amigos e amigas, nós vamos falar disso num outro momento do curso, tá? A segunda fase, que é a nomeação, ocorre quando o cliente já pode representar seus sentimentos em forma de palavras. O trauma sofrido deixará, então, de ser um fenômeno inefável, que não pode ser comensurado, que não pode ser ancorado através de palavras. Esse é o momento em que o trigo duro passa pelo processo de torra para se tornar farinha. Gente, nós vamos nos basear nessa aula, nesse primeiro parágrafo aí, tá? A primeira fase do tratamento, acolhimento, que tem o que, o como, o quando e o onde. Nós vamos nos basear mais nesse quando e nesse onde no nosso processo, tá bom? Isso tudo ainda no campo do acolhimento. Vocês vão ver que são 5 fases, tá? Tem o acolhimento, mas tem a nomeação, depois vai ter a localização, depois vai ter a ressignificação e só por último a implicação. Por enquanto estamos ainda no acolhimento. Olha aí a nossa Tarsila da Amaral de novo. E já chegamos na segunda parte da nossa aula. Já expliquei o que é trauma. A gente vem explicando ao longo do nosso curso até aqui. E não deixem de ler a apostila, principalmente os 2 primeiros capítulos, onde a gente aborda cabalmente o que é trauma, tá? Até para que vocês falem sobre trauma com conhecimento de causa. Bom, eu quero trazer para vocês, nessa parte importante da nossa aula, algumas marcas do século XX através de fotos. Vamos fazer essa viagem juntos? Em primeiro lugar, nós temos aí uma imagem, eu coloco assim, um pouco esmaecida, porque são fotos às vezes um pouco mais fortes, né?
Então, para que não fique uma coisa muito violenta, mas vocês podem pesquisar na internet, eu trouxe para vocês o chamado Domingo Sangrento, que aconteceu em 1905, em São Petersburgo, próximo ao Palácio de Inverno de Nicolau III, que foi o último czar da Rússia. Um protesto de operários de uma fábrica chamada, agora não me vem à cabeça, eu acho que é Putlov, o nome da fábrica, salvo engano, tá? Reuniu um grupo de operários que estavam incomodados com a política de demissão desses operários. E o imperador manda então o seu exército aniquilar a população. A gente não tem uma ideia de quantos mortos houve nesse evento que naquela época, sem internet, né, sem a globalização que nós temos hoje, correu as manchetes do mundo todo. Só para ter uma ideia, a praça na frente do Palácio de Inverno ficou toda manchada de vermelho. Algumas fontes falam em 130 mortos. Outros historiadores falam em 2.000 trabalhadores mortos, num dos mais sangrentos eventos da história do século XX, considerando o sangue frio. Atirar em trabalhadores, o que não se mostrou uma boa ideia. O czar russo Nicolau III, que era amado pelo povo, passou a ser odiado, e não só ele, mas como toda a família. Os bolcheviques, que eram o Partido Socialista Russo, viu nisso uma oportunidade, deu um golpe de Estado com o apoio das massas. Nicolau foi morto, assim como toda a sua família foi morta com tiros, fuzilados. Aí, inclusive, surge aquele mito de uma filha de Nicolau que teria sobrevivido ao fuzilamento, enfim, e que teria vivido durante muitos anos ao longo do século XX, ela que seria, então, por direito, a imperatriz da Rússia, tá, gente? Mas vejam que esse evento mudou a história da Rússia e mudou a história do mundo, porque depois vocês vão lembrar que, por ser socialista, né, a Rússia vai antagonizar com a Alemanha e depois com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então, o século XX começa assim, ó, dessa maneira. Eu colocaria aqui também, como marca, né, gente, o próprio surgimento da psicanálise, que Freud faz questão de lançar em 1900, através do livro A Interpretação dos Sonhos. Só que a gente sabe que o Freud foi malandro, né? Ele escreveu esse livro, na verdade, em 1899. Ele pediu para o editor colocar a data de 1900, para que então ele pudesse pertencer a um século XX que na verdade ainda não existia. Mas só para lembrar que as grandes descobertas freudianas acontecem depois de 1920, então é justo nós colocarmos a descoberta da psicanálise nesse panteão aqui. Mas não vou ficar puxando a sardinha para minha brasa o tempo todo, ou melhor, a brasa para minha sardinha o tempo todo. Prefiro falar de outras coisas também. Aí está Albert Einstein, o criador da teoria da relatividade. A teoria da relatividade nos levou à Lua, nos fez entender o espaço, tanto na Terra quanto fora dela, nos fez entender que tem isso caminha junto, o que é muito importante para a nossa aula de hoje, vocês já vão entender, que vai entrar um pouquinho de física aqui. Nos fez entender que o espaço ele é tudo que nós temos e o tempo ele é criado numa relação entre objetos e que há uma relatividade do tempo em relação ao espaço e vice-versa. O espaço rouba energia do tempo, o tempo rouba energia do espaço. Então, se eu tenho dois objetos caminhando na mesma direção e um resolve tomar tempo para ir para um outro espaço, esse aqui chega primeiro. Logo, o espaço roubou energia do tempo. Então, é uma explicação um pouco simplória
para uma das maiores revoluções da física, que vai dizer também que todo objeto, né, não importa quanto mais sedimentado for, todo objeto ele é composto de energia condensada e vibra. Então, isso são só detalhes muito ínfimos de uma teoria abissal que tenta ligar, inclusive, o campo das moneras aos grandes mistérios abissais do universo, do espaço sideral. Bom, temos aí duas fotos interessantes, acontecidas mais ou menos na mesma época. A foto que vocês têm aqui à sua esquerda mostra a Grande Depressão de 1928, quando as bolsas de valores quebram nos Estados Unidos, lançando o povo americano à fome e à miséria. Isso vai acontecer em 1928 e por conta desse estado de miserabilidade e muito por causa da ambição, tá? E o capitalismo ele entra em crise de tempo em tempo. Você tem o surgimento das primeiras políticas autoritárias nos trópicos americanos, principalmente no Brasil, com a Revolução de 1930, quando esse senhor impoluto que aí está à sua frente, né, muito amado por alguns, odiado por outros, tomou o poder no Brasil com um golpe militar, não aceitando a eleição de Júlio Prestes e, com isso, tomando o poder do atual presidente, Washington Luiz. Ele que, inclusive, marcha do Rio Grande do Sul para tomar o poder no Rio de Janeiro. O nome dele é Getúlio Vargas. Isso acontece em 1930 e, com isso, ele rompe com a lógica da chamada República Velha e inicia o Estado Novo. Então, a história, quando ela tem rupturas, ela causa traumas, porque lembra que trauma tem muito a ver com quebraduras. Essa senhora que está aí à sua esquerda no teu vídeo, ela ficou muito famosa por causa dessa foto. É ela com fome, com os 3 filhos, sem saber o que fazer, pobrezinha, para comer, já que não havia emprego e o dinheiro que existia não valia nada. Essa senhora foi entrevistada nos anos 2000, ela conseguiu dar a volta por cima, ela alimentou todos os filhos dela com a raça e com a coragem que tinha, e todos eles se formaram, todos eles estão com uma vidinha muito melhor do que nessa época, tá? Só para trazer para vocês essa informação. Bom, temos o Holocausto, né, que vai ser a grande mácula humana causada pelo nazismo alemão na década de 30 e na década de 40, quando judeus, ciganos, homossexuais, artistas, pessoas com deficiência, são perseguidos e mortos, a grande maioria, e os que sobraram foram escravizados em minas de trabalho e foram resgatados pelo poder americano, pelo poder bélico americano, no final da Segunda Guerra Mundial. Nós temos, subsequentemente, como marca do século XX, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, duas grandes bombas que tiveram um papel muito importante no fim da Segunda Guerra Mundial, no fim do conflito. Os Estados Unidos entenderam que já não havia cidades para devastar com suas bombas, precisava mostrar poder bélico, e para não ter que invadir o Japão, lançou sob a belíssima cidade de Hiroshima e Nagasaki, que as duas belíssimas cidades, principalmente Hiroshima, essa bomba com potencial destruidor, que fez com que seus inimigos, então, se despusessem suas armas, né? Então, se entregassem. E os japoneses eram muito orgulhosos, 2.000 guerreiros japoneses se mataram por causa desse evento, né? Quando os japoneses se entregam finalmente. E os Estados Unidos não precisa fazer uma invasão por terra, o que realmente poupou muitas vidas. Mas ficou, evidentemente, esse estrago, essa situação terrível. A Alemanha podia ter feito essa bomba, só não fez porque a maioria dos cientistas alemães, europeus naquela época, era judeu, e fugiram
do governo nazista, então vieram parar nos Estados Unidos, na Inglaterra, e com isso o eixo perdeu a oportunidade de fazer a bomba atômica, e a bomba atômica cai, então, nas mãos, né, dos aliados. Importante considerar o fato de que o governo autoritário ele não é difundido por um afeto humanístico, é um afeto que afeta, vamos dizer assim, que cria uma relação de objeto de afeto sob o ponto de vista da crueldade, né, da sanguinolência, e não há como você manter essa estrutura por muito tempo, que a gente vai estudar ao longo do nosso curso, todo ato de violência, de tomada de poder, de imposição de direitos e de obediência é constituído em um contínuo abuso, que é teoria do nosso Ferenczi. Olha aí, a chegada do homem à Lua em 1969 marca um novo passo na Guerra Fria, uma nova etapa da Guerra Fria, que é quando os Estados Unidos vence a chamada Guerra Espacial e consegue conquistar a hegemonia tecnológica e ideológica sobre o mundo, e diria até política, financeira, bélica. E aí está a representação maior, né, da sobrepujança desse povo sobre os outros povos da Terra. E sem dúvida que chegar à Lua foi um dos maiores marcos da história da humanidade. Essa triste história aconteceu no Vietnã. Essa menina que corre nua está com o corpo queimado. Ela ficou conhecida como a Garota Nepal. Essa foto foi tirada em 1972. Os Estados Unidos, na Guerra Fria contra a Rússia, escolheram como palco de guerra o Vietnã para uma luta, vamos dizer assim, indireta, né? A Rússia ajudava os Vietcongs com poderio bélico, os Estados Unidos, então, queria evitar o socialismo naquela região e entraram, então, nesse conflito que durou 20 anos e os Estados Unidos saíram perdedores nessa guerra. Mas, ao jogar Nepal sobre as matas lá do Vietnã, aquelas tribos que lá viviam eram queimadas, eram mortas, enfim, muito do que a gente vê acontecer, infelizmente, também na guerra recente de Israel contra o Hamas, onde terroristas se escondem entre prédios civis e os civis acabam sofrendo grandes perdas, grandes bombardeios naquelas regiões popularizadas que fazem com que muitos civis venham a padecer ou morrer. Veja que essa foto ela foi tirada por Nick Ut. Quem está aí gritando nessa foto é a menina Pantin Ink Punk. Não sei se eu falei o nome dela corretamente, mas ela publica um livro chamado A Menina da Foto. Ela se tornou uma cidadã com qualidade de vida, só para vocês saberem que ela está bem, e esse fenômeno traumático foi amplamente superado por ela, e ela conta nesse livro como foi que ela superou a morte de parentes e principalmente essa situação que ela viveu aí nessa tragédia pessoal e particular, que foi transmitida para o mundo, né? Nós temos em 1989 a queda do Muro de Berlim, muitos de nós prestigiamos esse evento histórico, quando a União Soviética deixa de existir, de fato, para dar origem, então, a um Estado onde é possível você ver a entrada da democracia, da cidadania, do próprio neoliberalismo, que, de certo modo, vence a guerra ideológica contra o socialismo, né? E você tem o Muro de Berlim separando a Berlim Oriental da Berlim Ocidental. A queda desse muro reúne famílias e a cortina de fumaça, a cortina de ferro que havia entre esses dois países, Estados Unidos e Rússia, então é destituída e a gente passa a falar em um globalismo, a gente passa a falar em um mundo unido sobre uma mesma égide. Evidentemente que
nem nada na história é completamente estanque, a gente vê efeitos da Guerra Fria até os dias de hoje. Aí está uma marca do século XX muito importante, é, essa foto que vocês estão vendo é de um manifestante que ele é completamente desconhecido, tá? Ele é um rebelde desconhecido, assim que ele ficou conhecido, que protestava na Praça da Paz Celestial, isso em Pequim, na China, contra o governo socialista que lá se instaurou. Isso foi em 1989, muitos de nós assistimos essa cena, tá? E essa situação foi transmitida para o mundo todo, quando um só indivíduo consegue segurar uma fileira de tanques. E isso ficou como uma forma de resistência do indivíduo contra a opressão do Estado. Nesse caso, a opressão de um Estado socialista. Lembrando, tá, gente, que aqui não há defesas ideológicas, tá? Nós sabemos que há opressão tanto nos governos socialistas quanto nos governos capitalistas. Elas vêm de forma diferente, mas que existe opressão, existe. Aí está uma foto muito simbólica, né, muito representativa de como a tecnologia do homem ela avançou abissalmente, às vezes não dando conta até mesmo dos pequenos detalhes. A ambição humana ela é até muito mais ampla do que a própria revolução tecnológica. Aí nós temos um avião chamado Concorde, que chegou a fazer o trajeto Londres-Nova York em 2 horas e 40 minutos, o que é um absurdo se a gente parar para pensar, né? A lógica do dinheiro, a lógica da pressa, a lógica de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse voo da Concórdia, da Air France, saindo da França, de Paris, a caminho de Nova York, infelizmente o avião pegou fogo na decolagem, e isso fez com que não só esse Concorde caísse, matando seus tripulantes e seus passageiros, como também a própria Air France acabou com o programa que tinha de superjatos, né? Era muito caro manter esses superjatos e tinha um outro fenômeno. Esse Concorde, ele, infelizmente, ele sujava muito o meio ambiente. E então, ele foi retirado de operação. Mas já há muitos relatos, né, de aviões que pretendem superar essas marcas do Concorde. Olha só essa foto, gente. Essa foto, ela parece estranha, né? Porque parece que não tem nada para ser visto aqui. Mas se vocês olharem bem, vocês vão ver um preto azulado, uma luz que está na vertical e um pequeno ponto esmaecido bem no meio. O nome dessa foto é Pálido Ponto Azul. Essa foto, isso é uma foto, tá? É a foto que talvez seja a mais importante da história da humanidade. O último satélite a passar por Plutão, ao passar por Plutão, os operadores pediram para que a máquina se voltasse para a Terra e tirasse uma foto da Terra. E ali está a Terra. Naquele pingo está toda a história, está toda a filosofia, está todo o conhecimento humano. E não é nada perto do abissal, do absoluto que nos envolve. E isso nos traz uma ideia de como nós somos pequenos frente a tudo que temos que aprender e como nós às vezes guerreamos entre nós, sendo que isso que está ali naquele pingo é tudo que se tem sobre nós, sobre o que aprendemos, sobre o que nós somos, nessa vasta escuridão do espaço sideral. Então pensem, gente, não só nas fotos que eu estou trazendo aqui, tá? Mas pensem também no que elas representam. Por exemplo, essa foto aqui é a foto de um afresco de Pablo Picasso, chamado Guernica, que conta um pouco da história da Revolução Espanhola. Se vocês olharem o Guernica, é uma história pintada de tragédias a partir da guerra, a partir de golpes de Estado, de rupturas institucionais. Aí vocês podem me perguntar, por que que o João Pedro está tão aficionado pela história do século XX? Bom, gente, eu sou historiador, né?
Se eu não gostasse de história, acho que eu nem estaria aqui, porque para mim psicanálise ela é fundamentada na filosofia, fundamentada na história e na saúde psicológica, na saúde mental. Mas por que que nessa aula? Porque é no século XX que a psicanálise ganha força, é quando ela é reconhecida, ela ganha status de epistemologia e também é a fundação da psicologia social, que nós vamos ver um pouquinho no final dessa aula, só que a gente vai trabalhar mais a psicologia social na próxima, tá? Então, são epistemologias da psicologia que surgem das demandas históricas. Retratam mudanças de paradigmas e de mentalidade ao longo do século XX. A psicanálise e a psicologia social, ela é fortalecida pelo humanismo. O que é o humanismo? É uma mentalidade que surge após a Segunda Guerra Mundial, quando percebe-se os males causados pelo terror dos conflitos bélicos, e os estados então se reúnem para desenvolver políticas de bem-estar social, para que as pessoas possam então ter o mínimo adequado para poder viver em paz entre classes, em paz entre os povos. Então, aí está a figura mais importante dessa cultura do bem-estar social. Este mesmo, que aí está, que era primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, se você não conhece, vai estudar a biografia dele, tá? Ele passa de imperialista inglês, e nós sabemos que a Inglaterra, nessa época, ela era o maior império de toda a história da humanidade, superando e muito o Império Mongol, o Império Romano, o Império Grego, o Império Macedônico, superando o Império Azteca, superando em grande escala. O Império Inglês chegou a ser o império onde o sol nunca dormia, porque sempre tinha um sol aceso em alguma parte do Império Inglês. E este homem imperialista que era, constitui no final da vida dele, com a guerra vencida, manda-chuva do mundo, que era o estado de bem-estar social, aonde ele então imprime as novas regras para o mundo, junto com alguns senhores impolutos que saíram vencedores a partir da vitória dos aliados sobre o eixo. E aqui é interessante porque é fundada a ONU e a Declaração dos Direitos Humanos surge, então, na fundação da ONU. Agora, gente, o século XX, deixa eu dar uma péssima notícia para vocês, é considerado pelos historiadores como um século que não acabou. É um século XX tardio, tá? Inclusive, eu estou colocando no material um artigo muito interessante, tá? Ou melhor, olhem na bibliografia. Olhem na bibliografia. Eu não achei artigo. Eu achei um livro muito interessante que está na bibliografia que fala sobre esse tema, tá? Então, olhem lá na bibliografia. Século XX, o século que não acabou. Por que, o século XX é tardio? Por que ele permanece até hoje? Porque a gente ainda vê os efeitos, os reflexos do século XX até hoje. Guerras, pandemias, autoritarismo, e também a gente está vendo que a evolução tecnológica ela é grandiosa, mas muitas vezes sobrepujando o ideal individual e humano. Há um globalismo e há avanço de neoliberalismo com suas crises pontuais, o que remonta sempre uma ideia de autoritarismo, de quebra de paradigmas. Lembra que eu mostrei lá essa foto aqui, ó, da senhora com fome nos Estados Unidos? E o Getúlio Vargas no Brasil, esses dois eventos estão encadeados, tá, senhores? Porque foi depois de 1928, aí estão as fotos, foi depois de 1928, com a Grande Depressão, que os Estados Unidos apoia os regimes autoritários no Brasil para vender os seus produtos que estavam em excesso, porque o mercado interno americano não estava dando conta, a Europa já estava, vamos dizer assim, já estava mais bem articulada, já estava mais bem reconstruída depois da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que isso aconteceu
na entre-safra da Primeira Guerra com a Segunda Guerra, e isso faz com que os americanos invistam em golpes e na política nos países de terceiro mundo para ter um lugar para escoar a sua produção e também para poder manter uma certa égide de poder. Senão, o Getúlio Vargas ele não teria conseguido, talvez, fazer sua revolução, e isso daria origem a uma guerra civil terrível, porque ele não aceitou a vitória nas urnas do Júlio Prestes e depois o presidente eleito, né, Washington Luiz. Bom, gente, vamos falar agora sobre o tempo do trauma. Por que eu trouxe todos esses eventos marcantes do século XX? Para vocês saberem aonde é que nós estamos enredados. Estamos enredados num tempo, numa lógica. Então, o sujeito que chega para você, ele chega oriundo de um tempo e de um espaço. Agora vamos falar do tempo. O tempo do trauma. Depois de nós entendermos o que é trauma, a gente precisa entender quando é que o trauma ele acontece, tá? A lógica do tempo nos diz: não há passado sem presente e vice-versa. Ah, João Pedro, você está falando umas coisas óbvias. Isso não é obviedade. Isso é filosofia. É mais profundo do que isso. Isso é um fazer do pensar sobre um tema metafísico. Pare para analisar. Não há passado sem presente e nem vice-versa. Ora, eu não consigo falar de um passado se eu não tiver um presente para ancorar as narrativas sobre esse passado. Ao mesmo tempo, o presente ele é fabricado por um movimento anterior. Percebe? Espaço compreendido entre o presente e o passado é a lógica do tempo. Também é a lógica do ato analítico. A gente só consegue cravar que há mudança de comportamento, há uma melhora nos sintomas, quando o sujeito ele consegue associar ideias. E associar ideias é justamente linkar eventos atuais com eventos do passado. Também, claro, na lógica do tempo, nós sempre nos perguntamos o que a gente espera dessa etapa do tempo que nominalmente chamamos de futuro. O futuro é uma coisa que não existe ainda, mas que você pode antever a partir de um movimento anterior, seja pelas tradições, seja pela forma como nós estamos direcionando nossos desejos na lógica atual. Agora, não é porque o Sol ele nasce todo dia que amanhã ele vai nascer de novo. Ele nasceu até aqui, mas e amanhã? Pode acontecer diferente. Então nós não temos total certeza. O que nós sabemos é que no vão das coisas, na maré do tempo, muitas vezes nós somos empurrados numa certa direção. Aonde está o meu desejo e de que maneira meu desejo pode ser vela para eu levar esse navio para o lugar que eu quero habitar? Não há tempo sem espaço. Já falamos sobre isso, você só configura a temporalidade dentro do espaço. Até porque, convenhamos, gente, se a gente for olhar fisicamente falando, o segundo, ela é uma representação, ele é uma expressão da explosão do átomo. O átomo, ele explode 9 bilhões de vezes. O relógio atômico percebe, por causa do brilho, e dá nome de segundo. Veja, se o tempo não está relacionado a um espaço, o que é o átomo? O átomo é o fragmento primário de uma coisa maior. Então, mais uma vez, aqui nós chamamos de dia, nada mais é do que o movimento de rotação da Terra em torno de si mesmo. Se nós vivêssemos num país que não rodasse, talvez não houvesse dia. Então é uma representação do espaço. Quando a Terra gira em torno do Sol, nós temos o ano. Então o tempo é uma criação humana representativa para entender a lógica em que nós nos encontramos dentro do espaço que habitamos. Esse habitamos é muito importante, porque você habita um espaço, ou seja, você transforma o espaço e você utiliza o tempo a seu favor. Ou então, esse espaço, ele te domina
E esse tempo, ele te doutrina. Mentalidade no tempo. Os atos explicam o tempo e vice-versa, o que nós chamamos de mentalidade. A partir da fala de um sujeito, nós podemos descobrir de onde ele é, ou seja, o espaço em que ele habita, os sotaques, por exemplo, né? Eu falo chiado, vocês já perceberam que eu sou do Rio de Janeiro. Mas se eu começar a falar desse jeito, você vai falar, esse cara é de Porto Alegre, né? Agora, se eu puxar um pouquinho mais para essa malemolência, você vai dizer, opa, eu estou achando que tem Bahia aí nessa história. Tem um espaço na minha fala, e como é que pode isso? Eu carrego o espaço junto comigo? Com certeza, o meu sotaque representa um lugar de vida. E os atos vão explicar o tempo também, porque veja, se eu represento uma ideia de que mulher ela não pode se relacionar antes do casamento, tudo bem, tem pessoas neste tempo que pensam dessa maneira, mas majoritariamente esse é um pensamento que perpassa o século XIX, o começo do século XX. Há um tempo de se pensar sobre determinada ideia que era condicionante àquele espaço de tempo propriamente dito, aquela década. Então, veja, vocês lembram dos cabelos das pessoas na década de 80? Você se lembra como elas se vestiam? Vocês se lembram das músicas que vocês ouviam na década de 90? E o pessoal que habitou aí a década de 60, 70, lembra como era diferente? Sabe a saudade que você tem desse tempo? Pois é, são representações de uma época. E você guarda muito, no seu jeito de ser, uma forma de falar e de entender esse tempo. O nome que nós damos a isso é mentalidade. Existe em história os estudos das mentalidades. Quer uma dica? Se aprofunda tanto no aprendizado das tradições, tanto no aprendizado da sociologia, quanto também no estudo das mentalidades. Você vai precisar disso, porque você vai atender pessoas de campos, tempos e espaços diferentes do seu. Entendimento da estrutura a partir do sujeito, a mentalidade no tempo nos dá essa possibilidade e, claro, nos traz um encadeamento lógico. Então, se o sujeito ele pertence a um tempo, eu tenho, a partir disso, uma leitura daquela situação em que ele viveu. Eu consigo, a partir da fala dele, compreender muito da família, da comunidade, da sociedade, do mundo em que ele esteve envolvido. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de estudo, procuro me aprofundar nos hábitos, culturas, língua, estrutura de pensamento de um povo, porque isso me ajuda a entender o meu cliente. Inclusive, eu tenho um livro publicado que eu gostaria de indicar para vocês. Eu não trouxe a capa dele aqui no nosso slide, mas fica aqui o registro. O nome do livro é A Marca de uma Rosa, aonde eu conto a história de uma pessoa que foi minha cliente e, claro, com a, 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 a liberação dela, com o consentimento dela, eu escrevi sobre a história dela a partir desses pressupostos temporais, espaciais, e é uma história belíssima de superação, vale a pena ler A Marca de uma Rosa, publicado pela editora Coralina de Porto Alegre. Então, veja, vocês podem, inclusive, levar o conhecimento psicanalítico de vocês a um outro patamar, viu? Até mesmo para vocês comunicarem as mentalidades. Referência do tempo. Há quanto tempo? Por quanto tempo? Em que momento da vida? São 3 perguntas que você pode fazer para o sujeito que está à sua frente e vai, de alguma maneira, vai indicar os tipos de perguntas que você faz, baseado na temporalidade. Vamos partir agora para o onde. Estamos já na terceira parte da nossa aula. O onde é muito importante. Geograficamente, aonde é que esse sujeito ancorou suas principais ideias? De que lençol freático ele bebeu, né? Qual é o tipo de vitamina que tinha nessa água? Quais são as condições do tempo que se fazia naquele lugar?
e era uma área rica, uma área pobre, densamente popularizada, ela era rural, ela era urbana. A geografia nos fala muito. O que é sociedade? Sociedade é uma manifestação maior do que a comunidade. A comunidade é o grupo de apoio, é o grupo de todo dia, é o grupo que se defende. A sociedade já é um grupo maior que expressa uma forma em comum de ser, mas que possui seus grupos sociais divididos por questões financeiras, por diferenças de pensamento religioso, por hábitos, costumes, forma de se pensar a língua, porque pode até ter uma língua só, o português, mas pode haver dialetos, pode haver outras maneiras de se integrar à língua. Ah, as suas atividades e manifestações artísticas que compõem muito o universo e o olhar da geografia e do tempo em que o sujeito vive. Então, falamos aí, olha, de sociedade, geografia e cultura, que são elementos que vão compor a fala analítica e que tem tudo a ver com o trauma, tá? Por que que tem a ver com o trauma? Ora, porque às vezes você vê que certas regiões do país, aonde impera o machismo, você vai ter uma facilidade do sujeito em normativizar a submissão feminina. Então, se eu venho de um lugar onde é naturalizado o machismo, tá? Eu não vou apontar aqui regiões específicas, existem várias, mas se eu venho desse lugar, é muito mais fácil para mim acabar, para eu poder lidar com isso, naturalizar o fenômeno do machismo e conviver com ele, porque é assim que as coisas são. Ora, a quebra de paradigma nasce com cada um de nós. E mesmo que você possa ter vindo de um lugar onde há uma forma de violência, violência continua sendo violência em qualquer lugar do mundo. E tem um motivo para aquele local ser mais machista do que outro. Há um motivo pelo qual o carioca fala chiado, por exemplo, a família real portuguesa, quando fugiu de Napoleão, veio dar com os costados, fugindo da guerra napoleônica, justamente no Rio de Janeiro. Então, falar chiado era chique, porque aí parecia que você era da corte. E, claro, o Rio de Janeiro, por ter sido capital da colônia, vamos dizer assim, um dos lugares mais importantes, né, da colônia, uh, depois que Salvador deixou de ser a capital, você tinha muitos portugueses ali, falar chiado era uma coisa normal no Rio de Janeiro, porque os portugueses habitaram lá muito mais do que em outros lugares. Então, veja, tudo tem um motivo histórico e local que a gente conseguindo entender, a gente conseguindo estudar, e a gente acaba percebendo que o mistério ele se desfaz. E aí já fica mais fácil compreender historicamente e socialmente o trauma vivido. A gente já começa a entender que o machismo operou naquela região, pegando aí o exemplo do machismo, por causa de uma questão histórica, social, local, cultural. E esse sujeito, então, sendo informado disso, ou você perguntando a ele, né? E ele mesmo com a fala, ele vai ser capaz de te descrever com muito poder de fala as situações em que ele viveu naquela região. Você tem um elemento muito importante para explicar aquela conjuntura estética, cultural. O espaço onde o evento traumático acontece é fundamental. De onde vem seu cliente? Onde estava e como chegou ali no teu consultório? Olha aí, outras geografias. Eu botei geografias em aspas, né? Para que a gente possa entender geografia aqui já de uma forma mais simbólica. Opa, escapou. Vamos lá. A forma como o sujeito reclama o evento traumático, ou a forma como ele se silencia em relação ao trauma, denota o espaço de envolvimento com as pessoas de uma localidade. É fato, é fato. Agora, é aquilo que eu falei, né? Então quer dizer que se a pessoa ela é workaholic, tem regiões do Brasil hoje onde ser workaholic, ser viciado por trabalho,
É quase que uma obrigação de um profissional de uma grande empresa. Ser estressado, né? Sofrer por estresse, né? É quase que uma obrigação do sujeito. Se não parece que ele não está trabalhando. E você tem que lidar com esse fato na fala dele. Não adianta, muitas vezes, você combater isso, porque é uma referência que o sujeito traz do espaço onde ele vive. Vou dar um exemplo aqui cabal. Cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, você vê muitos casos assim. O Lacan, em 1968, no Seminário 23, ele vai dizer, olha, está chegando uma geração aí que normativiza o sintoma, e a psicanálise não está preparada para lidar com isso, não. A não ser pelas vias do afeto, a não ser pelas vias da transferência. E é isso que a gente tem tentado fazer muitas vezes, quando não dá para fugir do sintoma, porque o sujeito depende desse sintoma para poder lidar com o meio em que vive. Então, é mais um trabalho de acolhimento, propriamente dito, do que de cura. Isso em casos, né, onde o sintoma tem a ver com o espaço que ele vive. Por exemplo, você vai tratar um japonês ou um filho de japonês, você pode ter certeza que as maiores queixas dele está relacionada à cobrança. Cobrança. Agora, veja que se ele já está se queixando sobre isso, é que de alguma maneira ele já está rompendo com essa dinâmica, ele já está de alguma maneira olhando esse paradigma com olhos mais críticos. E é assim que as grandes estruturas vão ruir, tá? Ao longo do tempo. Olha aí, mais uma vez, o espaço e o tempo se interrelacionando, né? É muito bonito isso. Qual é a influência da comunidade, da família, da vizinhança, da sociedade frente a esse sujeito? Então, aqui eu trouxe alguns tipinhos humanos, olha que legal. Nós temos ali aquelas mulheres islâmicas, nós temos uma menina caucasiana, provavelmente albina, e nós temos aqui um motoqueiro ah, americano que ao mesmo tempo parece bruto, mas é sensível, porque tem, não sei se vocês repararam, mas tem um gatinho saindo de dentro da barriga dele, dentro da roupa ali de motoqueiro dele. Então, muito interessante, né? Não existe singularidade sem que a gente pense em diversidade. Primeiro a gente pensa na diversidade dos povos, depois a gente pensa na singularidade daquele sujeito, ou seja, a forma como ele é singular e identifica suas questões internas dentro de um elemento maior que compõe uma diversidade de gênero, uma diversidade racial, uma diversidade religiosa, étnica e por aí vai. Onde também significa com quem. E aqui que eu faço uma relação do onde com a psicologia social, tá? Que nós vamos trabalhar mais na próxima aula sobre esse tema. Porque nós estamos em aspectos históricos sociais, um. Vamos ter os aspectos históricos sociais, dois. Espaços territoriais envolvem um povo e uma história. Ou seja, o cliente nunca está sozinho no set analítico. Há uma relação entre história, geografia, sociologia e psicologia social. Então, aprender diversidade é também estar aberto, ter o campo de aprendizado assimilativo aberto para outras culturas, para outras formas de se pensar a vida. Local do trauma. Depois de que, como e quando, o onde se torna a pergunta mais importante. Porque a geografia vai fazer revelações sobre o espaço físico. Tem rio? Ou é mar? É montanha? Ou é floresta? Ou são os quatro? Por exemplo, o Rio de Janeiro tem os quatro. Né? É urbano? É rural? A fronteira com outros países? Porque aí vai ganhar uma influência de outros povos. Que influências são essas? Explica para o povo bizantino lá na Idade Média que todo o cristianismo que nós sabemos hoje seria influenciado por, pelo misticismo oriental, pelo zaratruísmo. Explica isso.
né? Eles não sabiam disso, eles estavam apenas vivendo. Hoje a gente consegue entender essa lógica. Vai lá na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina para você ver se não é diferente da fronteira, por exemplo, lá de cima do norte com as Guianas. Tá uma mudança completamente, totalmente, né, evidente, vamos dizer assim. A sociologia, ela vai nos falar muito sobre as tradições de um povo, sobre as referências de autoridade que ele traz, sobre a forma de cultura e de expressão sobre sua sociedade e, claro, os choques culturais a partir de diferentes gerações, de encontro entre povos que formaram, fundaram aquela sociedade. Gente, isso faz com que nós tenhamos hoje, no século XXI, duas tendências interessantes. A primeira é que, com o advento da tecnologia, isso que a gente está fazendo aqui, eu estou falando para pessoas com diferentes culturas. Vocês estão me ouvindo a partir de uma base, e eu sou obrigado, como psicanalista, atendendo muitos povos dentro do Brasil e alguns fora do Brasil, eu tenho que me embasar sobre a cultura regional. Uma mulher de 80 anos, ribeirinha, ela não vai ser nem um pouco parecida com aquele homem ah, que é empresário numa grande urbe. Então, descobrir pessoas, encantar com pessoas, entender lógicas, ler biografias, ler a história estrutural, ler Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, entender esse universo mais amplo é muito importante. Então, é o indivíduo que representa a singularidade dentro da multidisciplinaridade do tema. Bom, nós temos também a psicologia social. Como o grupo manifesta seu saber? Como o grupo representa seu conhecimento? Como é que aquele grupo específico, vou dar um exemplo, um grupo de professores, como é que um grupo de drogadictos, como é que os políticos de Brasília, como é que uma tribo indígena uh, na América Central vai ancorar, ou seja, receber novos conhecimentos? Quais são as vulnerabilidades e as necessidades psicológicas daquele grupo específico? Tem como nós estudarmos isso? Através da psicologia social, que eu vou apresentar para vocês en passant hoje, para depois a gente aprofundar um pouco mais. Qual relação entre geografia e costumes? Quais são suas representações sociais? Você pertence a um grupo? Eu imagino que você representa um grupo de psicanalistas ou de professores, né? Você pode representar um grupo de empresários aqui no nosso curso. E você, no teu grupo, como é que vocês pensam coletivamente? Eu vou dar um exemplo que eu achei muito interessante, que aconteceu comigo, com a minha esposa. Nós estávamos na Feira do Livro de Porto Alegre e recebemos, para tomar um café, um escritor muito conhecido, né? Um escritor comemorado na literatura infanto-juvenil, e ele comentou para a gente que ele era o Batman, né? Que ele tinha duas personalidades muito diferentes, que uma era a personalidade dele artista e que poucos de nós que estávamos com ele naquele evento conhecíamos o outro lado dele, que é o lado empresário, que é o lado do dinheiro, da grana, do jogo, da produção, da venda, da demanda e da procura e da oferta, lógica de mercado, ação na bolsa de valores, vocês já entenderam, né? E eu falei, olha, não supunha que você é empresário. Sou tratado feito um lixo. Ninguém lá na minha empresa sabe que eu sou artista. E se souberem, é capaz de me botarem na rua porque eles temem os artistas. Pessoas que podem falar o que quer, pessoas que podem dizer o que pensam, para eles são pessoas perigosas. A lógica é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E você vê, eu
sou um homem rico e sou um escravo do sistema, do trabalho, e não penso em largar porque meu sonho é chegar aonde ninguém nunca chegou. São duas lógicas habitando o mesmo homem. Eu imagino que o terapeuta dele deve ser assim um craque, né? Porque realmente lidar com isso, ajudar esse sujeito a lidar com esses dois projetos tão distintos é muito rico, né? E também muito desafiador. Mas veja, artistas vão pensar a política de uma maneira, vão pensar uma certa figura de liderança de um jeito. Empresários vão pensar sob outra ótica. Existe um ponto de convergência? Existe. Vamos pegar um? Talvez os empresários não tenham tanto conhecimento de filosofia quanto os artistas, mas artistas têm muito acesso à filosofia e vão dizer: olha, o dinheiro é uma construção social, o dinheiro é uma representação de uma crença numa coisa que é mágica, que é um poder quantitativo que não existe, a não ser representado na forma de esfinge impressa num papel. Já o empresário vai falar assim: mas deixa eu tirar o dinheiro da tua vida para você ver se a gente não começa a se matar uns aos outros e a coisa vai ficar muito real demais. Então, justamente para a coisa não ficar muito real demais e nós não termos que roubar uma coisa do outro ou trocar e sem saber muito bem quanto vale cada coisa, sem perder a lógica, vamos criar realmente esse elemento. Só que esse elemento foi tão bem criado, foi tão bem constituído no imaginário popular, que se tornou sedimentado. Alguém vive sem dinheiro? Alguém pensa em não gostar de dinheiro ou não querer dinheiro? Não, em algum nível precisa do dinheiro, por mais que goste de levar uma vida simples, né? O dinheiro ele tem sua importância, ele é a materialização dos desejos. Então, há um ponto de convergência? Sim, eu consigo trazer um psicólogo, um artista, um político, um professor, um empresário para debater a questão do dinheiro? Sim, mas cada um vai trazer o seu ponto de vista e nós vamos dialogar, tá? Cada grupo social tem uma forma de se pensar um tema em particular. Por exemplo, tem grupos sociais que vão entender a lógica do bem de consumo de uma forma. As pessoas menos abastadas, os mais pobres, né, vão pensar a lógica de consumo de uma forma diferente daqueles mais abastados, daqueles mais ricos. Então, como é que você pensa, por exemplo, gravidez na adolescência? A forma como você pensa normalmente está enredado na forma como sua classe social pensa isso, na forma como o seu grupo profissional pensa isso, na forma como sua família pensa isso, e esse fenômeno do pensamento de um grupo, a gente dá um nome a ele. O nome é representação social. É como um grupo representa socialmente aquilo que ele pensa. O que torna a psicologia social é justamente o estudo de grupos sociais, tá? Mas não é só isso, não. A psicologia social é influenciada pela sociologia, antropologia, história e filosofia, é uma epistemologia, é uma linha da psicologia e aborda temas contemporâneos como vulnerabilidade, identidade, educação e trabalho, gênero e as representações sociais que eu acabei de trazer aqui para vocês. Serge Moscovici é um romeno nascido em 1928, viveu na França, onde faleceu em 2014. Por que esse homem é importante? Ele é um teórico da psicologia social que praticamente estruturalizou a teoria das representações sociais, tá? O que torna a psicologia social para Moscovici é o fato de haver uma relação entre sujeito, objeto e o outro. Então vamos lá. Psicologia é o sujeito. Psicologia social é o sujeito na relação com um objeto, na relação com um outro. Há um enredamento desse sujeito com um objeto de afeto, pode ser esse objeto de afeto o que for, com esse outro. Normalmente, o que une um grupo social é um objeto de afeto maior. Há um significante mestre aí.
O futebol seria o clube, seria a bola, né? Os jogadores de futebol, eles se interessam por mídia, tá? Então, todos os jogadores de futebol estão envolvidos numa lógica de mídia, de espetáculo, de fundamentos do esporte, percebe? Esses são os objetos de afeto. Então, nós temos o Romário, que vai jogar com o Edmundo e o Sávio. Isso aconteceu, essa tragédia aconteceu, tá, gente? Com o meu Flamengo em 1995. Quem é flamenguista, tira o fone de ouvido, pula essa parte aí da nossa aula. Mas tentaram, né, botar três grandes craques para jogar junto, Romário, Edmundo e Sávio. Não deu muito certo, porque eles pensavam a lógica do futebol de forma muito individualizada. Eram três craques que não comunicavam. Os objetos em comum que tinha no campo, a bola, a torcida, o amor ao clube, não era tão forte quanto os desejos que cada um tinha díspare daquela necessidade de se agrupar, de se tornar, de criar um vínculo, uma comunhão em torno de um objeto de afeto em comum. No caso, o amor à camisa rubro-negra. Ora bolas. Bom, não ganhamos nada, tá? Só ganhamos uma Copa Conmebol, enfim. Como eu disse, vamos pular essa parte aí. Já fiquei um pouco chateado. Qual é a obra do Serge Moscovici? Gente, tem muitos livros do Moscovici, eu coloquei na bibliografia do nosso curso. A partir de suas concepções, há duas formas de se conceber a psicologia social, seja na forma da psicologia, ou seja, do indivíduo, ou na forma da sociologia, que é a forma mais grupal. A primeira vai reduzir ao indivíduo, a segunda fala em pensamentos sociais. A forma psicológica da psicologia social eu não vou trazer, não, tá? É a fórmula do Haroldo Rodrigues, um brasileiro muito importante, tá? Tem seu lugar no tempo e no espaço, mas é uma lógica mais neoliberal, mais americana. É difícil para os americanos falarem em social, tá? Eles temem muito aquela lógica do comunismo, do socialismo. Então, falou em social para americano, eles se tremem. E tem um brasileiro lá capitaneando essa lógica psicológica da psicologia social, ou seja, mais behaviorista, mais individual. A forma sociológica ela é mais interessante para a gente que vive aqui nos trópicos. Por quê? Porque são sociedades que têm mais vulnerabilidade, que têm mais problemas sociais, e a psicologia social estuda as necessidades desse povo, dessas pessoas, desses grupos sociais, tá? Então, o pensamento social, como é que um grupo pensa sobre determinado objeto, é uma tentativa que o Serge Moscovici traz para que possamos, então, abalizar políticas públicas, conhecimento sobre regiões do globo, acompanhamento a grupos sociais, a povos de diferentes estilos e interesses. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado na Universidade Fevale, eu trabalhei com um grupo de professores do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul. Qual foi a minha tentativa? Entender como aquele grupo de professores concebia a relação com os alunos após a pandemia. O que havia mudado, o que não deu certo na educação à distância, durante o distanciamento social, como poderia ter sido melhor, como se poderia ter sido pior. Esse aluno chegou com problemas de desenvolvimento. Eu quis saber a lógica desse grupo. Para isso eu trabalhei com as representações sociais, tá? Com essa metodologia. Vamos lá, vamos ingressar no tema. O que é representações sociais? Uma teoria que identifica a forma como um grupo pensa sobre algo e criação de uma metodologia para a compreensão sobre essa realidade. Ideias de coletivos humanos sobre um objeto, de modo a dar-lhe feição familiar para pôr em funcionamento processos de pensamento baseado na memória e em conclusões sobre essa memória. O que o olho da mente percebe está distante dos olhos físicos. Isso é Moscovici. Há uma tentativa de aproximar as representações sociais
da inconsciência, tá? Dos estudos de Freud sobre o inconsciente. Isso está lá na apostila. O Moscovici, antes de ser um psicólogo social, ele era psicanalista, tá? E ele vai entender que há uma lógica diferente de pensamento, tá bom? A representação social não estaria ancorada no inconsciente, mas sim numa forma de opinar sobre a vida. Ou seja, é mais uma forma consciente de entender o universo que cinge aquele grupo social, do que necessariamente uma resolução representativa do recalque. Quem melhor fala sobre isso é Denise Jodaletti, no livro dela Representações Sociais, que, aliás, a gente não encontra em lugar nenhum. Eu tenho uma cópia aqui que eu não vendo, não empresto, não dou. Um ente imaginário começa a assumir a realidade como algo visto, tangível. Mecanismos que transformam o não familiar em familiar, ancoragem e objetificação. A ancoragem faz com que um novo objeto chegue a esse grupo social, e a objetificação faz com que esse novo objeto se traduza dentro da cadeia de significante daquele grupo e possa ser colocado em prática depois de ser adaptado, ou seja, depois de ser modificado. Veja que o discurso modifica a realidade. Síntese entre as respectivas dimensões cognitivas, afetiva e social, dentro do grupo e fora do grupo. Importância da relação do grupo com seus membros e com o espaço-tempo em que habitam. Bom, tem muita fala sobre representação social, né? Vamos entender a lógica da ancoragem? Ancoragem. Processo que transforma algo estranho e perturbador em nosso sistema particular de categorias. Então, todo grupo tem uma forma já de se conceber qualquer coisa. Qualquer objeto novo que chega vai ter que sofrer uma adaptação baseada na experiência pretérita daquele grupo. Então, nós temos um grupo de senhoras bem senhorinhas mesmo, que vêm do interior. Não estou querendo ser, evidentemente, preconceituoso de nenhuma forma, estou apenas trazendo um exemplo bem específico. Tem aquele grupo de senhorinhas que viveu naquele lugar muito tradicional e muito conservador, tudo bem? Não sabemos que local é esse. Apenas imaginem, por favor, para a gente não incorrer em preconceitos. De repente, chega um jovem tecnológico, com calça rasgada. Esse grupo de senhoras vai olhar para esse rapaz e vai adaptar essa figura nova a, a uma série de contextos internos que elas possuem. Tá? Aquele grupo vai trazer várias possibilidades sobre por que aquele jovem que veio da cidade grande, por exemplo, está com calça rasgada. A maioria vai chegar à conclusão, então, de que aquele menino foi atropelado ou foi mordido por um cachorro. E aí nós temos muitas situações bem-humoradas, percebe? Até que a calça rasgada se torne um efeito de moda, leva muito tempo. Talvez nunca chegue a esse status. Mas vejam que elas ancoraram o objeto novo, a calça rasgada, e transformaram o objeto numa lógica muito própria daquele grupo. Ele está assim porque ele foi mordido por um cachorro. Então, de repente, o jovenzinho está lá com sua calça rasgada no shopping e chega um médico para falar com ele, que aquelas senhoras gentilmente enviaram para cuidar dos machucados que não existem. Veja, gente, nós estamos falando de ignorância, nós estamos falando de discriminação, não. Nós estamos falando da tentativa de compreensão do mundo diante de um objeto, tá? Mas não é tão simples assim. De repente, esse neto, esse garoto, é neto de uma dessas senhoras. E ela leva para o grupo aquela coisa da calça rasgada. E todas se compadecem muito da situação dessa senhora que tem um neto que anda com calça rasgada. Vai demorar, mas vai chegar um momento que elas vão conseguir representar esse novo objeto da melhor maneira possível que elas puderem, para poder manter a relação de afeto, se esse garoto for importante para elas, tá? Então, é um processo que transforma algo estranho e perturbador em nosso sistema particular de categorias.
compara esse objeto com um paradigma de uma categoria que acredita ser apropriada. O objeto, a partir de então, adquire características desta categoria ao qual se aliou, ou seja, o objeto precisa ser reajustado para a ancoragem. Gente, aqui nós temos um fenômeno muito traumático. Pode ser traumático para essa senhora que tem um neto de calça rasgada, e pode ser muito traumático para esse garoto ter que morar com a avó, que tem um olhar muito conservador sobre a vida, ou um olhar mais tradicional sobre a existência. Os dois vão ter que sofrer adaptações, e talvez o trauma esteja mais nessa marca simbólica, aonde o sujeito não consegue avançar, ele não consegue tirar proveito da situação e aprender algo novo. Vamos supor que essa avó pegue a calça do rapaz e costure ela todinha e coloque remendo, e aquela calça custou cara. E aquele garoto também não vai entender que isso tudo é fruto de uma ancoragem mal feita, daquele grupo de senhoras, né, que orientou mal a amiga, vó do garoto, e ele então fica tão irritado que leva isso para um lado completamente diferente. Ele vai entender isso como uma tentativa de amarrar ele, né? Essa representação de amarrar a calça, de costurar a calça, ele vai se entender amarrado por essa avó, preso a esse tradicionalismo que ele quer tanto romper, e de repente ele sai de casa. Ele sai de casa embravecido, e por estar embravecido não vê um carro e é atropelado. Tá? Você tem por parte dessa senhora um trauma por acreditar que ela possa ter causado esse surto neurastênico no garoto que levou ao acidente. Você tem o trauma do rapaz, né? Deus me odeia, me prendeu a essa senhora, ela não quer me entender, ela me odeia, ela me amarra, eu tento fugir dela e acabo preso a ela porque fui atropelado e agora eu vou ter que ficar na casa com ela. Então veja como é que o trauma ele adquire uma representação de uma lógica de conflito entre elementos que antagonizam. Muitas vezes um elemento individual que antagoniza com uma massa social, com uma massa de representação social. A objetivação é a tentativa que um grupo vai ter de, depois de ancorado, depois de compreendido o novo objeto, dar a ele uma subsequência, dar a ele uma opção viável para aquele grupo. Então, esse grupo vai dar nome para esse objeto novo, vai dar novas características para esse objeto, que vai ser colocado, então, em prática. Né? Acontecia muito quando os espanhóis chegaram em terras pré-cabralinas e em terras pré-colombianas e encontraram os indígenas. Então, traziam um espelho, e aquele espelho era um objeto muito novo para aqueles indígenas. Então, aqueles indígenas precisavam entender aquela lógica e iam entender da maneira deles. Era entregue, então, para o pajé, que usava aquele espelho como uma forma de pagelança, uma forma de capturar a imagem de um inimigo, ou uma forma de fazer com que espíritos pudessem se olhar naquele espelho refletor. Veja bem, aqueles indígenas iriam tentar entender a lógica do espelho de uma maneira muito própria, tá? E dar um sentido. Ancoragem é entender o objeto novo. Dar sentido é a objetivação. Ancoragem, objetivação. Receber objeto novo, ancoragem. Dar sentido a ele, objetivação. Agora vem cá. E quando a lógica do sujeito supera, contradiz ou extrapola a lógica grupal? E aí eu fiz essa pergunta para uma inteligência artificial, e olha o que a inteligência artificial me trouxe. Me trouxe essa imagem aqui, ó. Meu Deus, 2 ciborgues zumbis destroçando uma criança. Bom, vamos lá, eu achei interessante, a inteligência artificial me trouxe isso aí. E eu fiz questão de trazer para vocês. Quem sabe vocês não entendem a lógica por trás desse desenho e não me ajudem, tá? A descrever.
Vamos ancorar e objetivar essa imagem. Já está difícil tentar ancorar e objetivar a inteligência artificial, né? Nós que pertencemos à lógica analógica, nós que pertencemos ao mundo analógico, já está difícil aceitar aceitar e objetivar, né? Ancorar e objetivar a inteligência artificial, quiçá a produção de uma inteligência artificial. E quando a lógica do sujeito supera, contradiz ou extrapola a lógica grupal, nós temos o conflito, nós temos o embate. E conflito não necessariamente é ruim, tá? Conflito muitas vezes vai levar a uma separação do eu e do outro, vai criar as fronteiras. E às vezes é o que falta, é um pouco de conflito para que haja uma solução viável. O problema é você gostar mais do conflito do que da solução. Aí tem uma outra questão, aí tem uma outra forma de motivação. Vai trazer um ideal de ego versus ego ideal. Nossa, agora confundiu tudo. Ideal de ego é aquela produção que esperam de você. Então, tudo aquilo que se espera de você se constitui no ideal de ego. É a formulação que estava aqui antes de você nascer, você já ganhou esse pacotinho quando nasceu, e vem aí expectativas, vai ser igual o avô, é a cara da mãe, com certeza vai ser médico. Esse ideal de ego é o que se espera de você e que você, de alguma maneira, acaba absorvendo, introjetando no seu ego. E o ego ideal é o que você decide fazer com aquilo que você tem. É a lógica pessoal, é aonde você quer ir com o sujeito que você construiu. Às vezes, o ideal de ego briga com o ego ideal. E isso traz o quê? Angústia. Angústia é um sinal emitido pelo ego quando há movimentação de desejos que podem ser contraproducentes para a lei, para a regra, para a estrutura vigente, para o próprio ego. E aí o que o ego faz? Recalca. Assim nasce o herói. Muitas vezes o herói ele rompe com a lógica do paradigma em que ele está inserido. Quem aqui já assistiu Sociedade dos Poetas Mortos, com Robbie Williams? Ele se promove a herói, um herói silencioso, um herói determinado, sempre contra o status quo. Aliás, o Robbie Williams sempre fez papel assim, né? Sempre contra o status quo. Quem assistiu Patch Adams, Sociedade dos Poetas Mortos, sabe do que eu estou falando, né? Então dá uma olhadinha. Ah, tem aquele outro filme maravilhoso, que é sobre terapia. Puxa vida, agora eu vou esquecer o nome, que é com Robbie Williams, com Matt Damon, Gênio Indomável. Ele está sempre lutando contra o status quo. Pode ver, é a formação do herói, é aquele que pensa diferente, aquele que pensa fora da caixinha, é aquele que está sempre lutando contra uma lógica universal, coitado. E ao mesmo tempo, que bravo. Ele é um mártir, né? Ele se mata em nome de um novo ideal, de um novo idealismo. Recolocação da posição frente ao outro traz culpa, porque se você está rompendo com a lógica vigente, isso vai trazer uma consequência para você, mesmo que você diga que não, algo ressoa, e é muito legal quando termina a sessão de análise e você termina falando, isso te traz culpa? E aí você termina a sessão e a pessoa fica te mandando WhatsApp depois, né? Não, não tenho culpa não, negando. Ou, quer saber, eu tenho culpa sim, aí você bota, olha, vamos deixar para discutir isso na nossa próxima sessão. Não é mesmo? Porque as conversas psicanalíticas têm que ser apenas no set analítico. Mas você sempre deixa, né, aquele elemento para o sujeito refletir. Novo significante mestre toma posse na condução da cadeia associativa. Ora, você comprou uma ideia do grupo. Aquela era a sua cadeia associativa. De repente, você se lança numa nova possibilidade, num novo ideal, numa nova significância para alcançar novos resultados, para alcançar novos significados. Você está em disputa contra o líder, você está em disputa contra a lógica daquela ética, daquela estrutura que se estabeleceu.
Na próxima aula, nós vamos falar muito mais sobre isso, na parte 2 dessa aula, né? Nós vamos falar da lógica dos mitos na vida cotidiana, na formação, então, de uma inconsciência coletiva, né? Nessa mentalidade que a gente trouxe aqui, relação entre as expressões culturais e sociais na revelação do discurso do sujeito. Vamos trazer também um pouco de filosofia, principalmente platônica, no mito da caverna. Eu acho que vai ser válido falar sobre esses temas e concluir um pouco com o manejo clínico. Você que está sentindo falta de manejo clínico, calma, sua hora vai chegar, a gente vai falar muito de manejo clínico ainda, para lidar realmente com diferentes tipos de sujeito, oriundos de diferentes tipos de lugares, de sociedades, de cultura e de tempos diferentes do seu. Muito bem? Vamos para a nossa bibliografia. Tá aí, vocês têm acesso a ela também na nossa plataforma. Deixa eu tirar aqui os slides para eu poder me despedir de vocês adequadamente. Essa foi a nossa aula de hoje, uma aula grande, cheia de novos conteúdos. Particularmente, sou muito empolgado quando consigo misturar história, sociologia, filosofia, que são minhas formações, com a psicanálise, que é uma formação muito querida, e também com a psicologia social, que foi tema do meu mestrado, pelo menos da minha dissertação de mestrado, e trazer isso tudo para vocês, para a gente poder entender melhor a análise do trauma e do sujeito traumatizado, que é oriundo de um lugar e de uma temporalidade. E tudo isso para quê? Para que nós possamos acolher esse sujeito num primeiro movimento terapêutico do trauma. A gente se vê na próxima aula. Até lá!